Nesse momento, nós cumprimentamos a todos com a doce paz de nosso Senhor Jesus. Nós, nesse momento, vamos dar início ao ensino da Palavra de Deus e queremos também começarmos com uma oração. Glorioso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos reunidos aqui neste momento para transmitir a Tua Palavra. Abençoe cada um de nós, abençoe todos aqueles que neste momento estão atentos à Tua Palavra através da via internet. Toca nos corações esta manhã e opera eficazmente na nossa vida. Fica conosco no transcorrer deste momento tão precioso que é falarmos da Tua Palavra. Que a Tua Palavra, ela encontre morada em cada coração. É o pedido da nossa alma em nome do Senhor Jesus. Nós vamos, evidentemente, falar sobre Salomão. Antes, porém, de falar de Salomão, nós também vamos dar uma pequena introdução, que Israel teve diversos reis, sendo que o primeiro rei foi Saul e posterior foi Davi. E Davi, evidentemente, ele teve sucesso no seu reinado. Deus abençoou de uma forma toda especial, ele reinou durante 40 anos, bem assim como Saul também reinou durante 40 anos, sendo que Saul, 3 anos reinou de acordo com aquilo que Deus tinha estabelecido. Posterior, infelizmente, 37 anos ele governou de acordo com o bel prazer. Não teve sucesso no seu reinado. Houve diversas coisas que aconteceram por causa da sua desobediência. Deus levantou Davi, e Davi teve sucesso. Davi derrotou Golias, com uma pequena pedra no alforje, ele jogou na testa do filisteu, do Golias, e derrubou Golias. E meus amados irmãos, e assim, posterior, Salomão sucedeu Davi. E Salomão também governou Israel durante 40 anos. Davi teve sucesso durante os 40 anos. Preparou material para a construção do templo, ferro, enfim, ele ajuntou muita coisa para a construção do templo. E posterior, após a sua morte, Salomão ficou comprometido de construir o templo, porque até aí eles tinham instalado o tabernáculo em Siló. Em Siló ficou o tabernáculo instalado durante mais ou menos 300 anos. E durante esse período, evidentemente, nós tivemos o último juiz, foi Samuel, e posterior pediram um rei, e Deus permitiu que Saul fosse o primeiro rei de Israel. Mas não era isto que Deus desejava. Deus, evidentemente, ouviu o clamor do povo e permitiu. Então, houve uma sucessão. E Deus, evidentemente, sempre tem o melhor para aqueles que lhe obedecem. E nesta lição, diz assim a lição primeira, a ascensão de Salomão e a construção do templo. O textuário que nós vamos, neste momento, ler, está na 1 Reis 8:11. E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A verdade prática diz assim, o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. É na palavra de Deus e no ensino da palavra de Deus que você vai obtendo maturidade para a sua vida cristã. E a leitura que nós vamos fazer se encontra em 1 Reis, capítulo 4, verso de 29 a 34. E posterior, capítulo 6, verso de 1 a 11 até 14. Nós vamos fazer, neste momento, a leitura. Você que está participando da escola bíblica, você pode abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura da palavra de Deus. E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento, e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior do que a sabedoria de todos os do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio do que todos os homens, do que Etã, Esraíta, Emã, Calcol e Dardo, filhos de Maol, e correu o seu nome por todas as nações em redor. Disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Também falou das árvores, desde o cedro que está no Líbano, até o
isopo que nasce na parede, também falou dos animais e das aves, dos répteis e dos peixes. E vinha de todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão, e de todos os reis da terra que tinham ouvido sua sabedoria. E sucedeu que no ano 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zivi, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, a teu pai. Então está aqui no texto da palavra de Deus, e na lição que nós estamos transmitindo a todos os irmãos. Depende do homem e da mulher de servir a Deus, ser obediente às determinações divinas. Evidentemente que Deus estabelece normas e regras, e nós estamos aqui para ser submisso às coisas de Deus. E diz ainda: habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o seu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa, e acabou. Todos nós conhecemos o templo que Salomão construiu. Era um templo belíssimo, um templo, evidentemente, toda a sua ornamentação, a sua arquitetura, a sua beleza. Vinha pessoas de todas as partes daquela região para verificar a beleza, a estrutura do templo. Não se usou nenhum material pesado para construir o templo. Praticamente o templo foi feito com homens habilidosos, competentes, que Deus capacitou para construir o templo em Jerusalém. E o templo foi construído exatamente no lugar, né, que Abraão ia imolar o seu filho em Moriá. Ali foi construído o templo. E posterior, evidentemente, vinha pessoas, conforme nós dissemos, de diversas partes, verificar, conhecer a beleza e a arquitetura do templo. E assim o povo, no dia da sua inauguração, a glória de Deus encheu o templo, em que os sacerdotes, os instrumentistas, não podiam entrar, né, no templo devido à glória, a Shekinah de Deus encheu aquele templo. Então, meus amados, Deus honrou a Salomão, mas infelizmente houve algumas coisas que ele desagradaram a Deus. Diz assim, ó: por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelece um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão em Israel que atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de todas essas grandezas, promovida por sua sabedoria e se descantado, o monarca se deixou levar por interesses políticos e desejos pecaminosos. É muito triste quando o homem de Deus deixa se levar por estas coisas, por políticos e desejos pecaminosos. Como diz alguém, que o poder sobe na cabeça. E realmente tem um fundamento sobre este assunto. Então, lamentavelmente, Salomão se deixou levar por estas coisas. A virtude de Salomão, a sabedoria e a virtude. Antes mesmo de receber a sabedoria como um dom divino, Salomão já se apresentava alguns traços desta virtude, pois ao ser inquirido por Deus quanto a qualquer pedido que quisesse fazer, conforme está em 1 Reis 3,5, o grande rei escolhera a sabedoria que se desprende o quanto já era sábio. Em Tiago diz assim: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e que ser-lhe-á dado. A sabedoria que vem de Deus é uma sabedoria perfeitíssima, e ela capacita o homem a fazer coisas extraordinárias. Evidentemente, a sabedoria de Deus, que ele capacita o homem. Ele capacitou alguns homens na Bíblia, que foram evidentemente um verdadeiro instrumento na mão de Deus, que fez coisas maravilhosíssimas.
E era uma pessoa simples, mas tinha a graça de Deus e tinha a unção de Deus para a realização desta obra. E diz aqui a palavra, o grande rei escolher a sabedoria que se depende o quanto já era sábio. Ora, se fosse ganancioso, pediria dinheiro. Se fosse orgulhoso, pediria glória. Se fosse vaidoso, pediria muitos dias de vida. Se fosse vingativo, pediria a morte dos inimigos. Conforme está exposto no livro de Reis, capítulo 3, verso de 11 a 13, e 2 Crônicas, capítulo 1 a 10. Mas de que adiantaria todas estas coisas se lhe faltasse sabedoria? Salomão teve um elevado senso de prioridade ao pedir a Deus a coisa certa. Ele não pediu riqueza, não pediu nada. Ele pediu sabedoria. Aqui nós aprendemos uma grande lição para todos nós. Quer seja obreiro da casa de Deus, quer seja pastor, presbítero, diácono, evangelista, diaconisa, evangelista, pedir a Deus sempre, quando se apresentar diante de Deus em oração, para que Deus lhe dê sabedoria para instruir a igreja, para ensinar toda a membresia da igreja, as coisas concernentes à palavra de Deus. Então, é esta sabedoria que é pura, divina, pacífica. Continuando, diz assim, o sábio pede sabedoria. O sábio, ao pedir sabedoria de Salomão, se mostrou um homem humilde. E isso pode ser constatado em uma das respostas que deu ao Senhor. Ele diz, sou ainda menino, pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Ele se justifica diante de Deus como menino, que ele não tinha condições. Todos nós, temos que ter esse espírito de humildade. E quando nós, como disse João Batista, convém que ele cresça e que eu diminua. Esta deve ser a nossa posição. Porque quando nós começamos a achar que nós temos condições de fazer tudo, Deus se retira. Então a obra é de Deus. E compete a Ele nos capacitar. E para que nós tenhamos esse sucesso na obra de Deus, nós temos que ter uma vida de oração, jejum e a leitura sistemática da palavra de Deus. Procura te apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem que se vergonhar, mas que saiba manejar bem a palavra da verdade. Paulo escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado. E evidentemente que aí você vai ter êxito, você vai ter sucesso, tanto o irmão como a irmã, que faz parte do corpo de Cristo, evidentemente que Deus vai abençoar de uma forma toda especial aqueles que têm essa humildade. Continuando, diz aqui a palavra de Deus, sou ainda menino, pequeno, não sei como sair nem como entrar. Está no livro de 1 Reis, capítulo 3, verso 7. Significa que ele tinha plena consciência da grandeza da sua tarefa. A tarefa era muito grande para ser rei de Israel, tomar conta praticamente das 12 tribos de Israel, que eram gigantescas, e ele tinha que governar para todos. Mas ele era um homem evidentemente sensato, prudente, né, que Deus o capacitou. Prosseguindo, diz assim, olha, diz assim, permitindo que a imponência do seu reinado me conduzisse à prepotência, ao contrário, demonstrou profundo autoconhecimento, o que é peculiar a toda pessoa sábia. Toda pessoa sábia deve ter um pouco de maturidade para saber escolher as coisas. As coisas tanto espiritual como na vida secular, na vida material, nós temos que pedir a graça de Deus, a unção de Deus, para que nós não venhamos nos arrepender, venhamos ter prejuízo na nossa vida. A sabedoria na prática de vida. Tiago escreveu em sua epístola que existe uma falsa sabedoria, que se evidencia a falsa sabedoria pela inveja, sentimento facioso. Nessa sabedoria não vem de Deus, mas é terrena, animal e diabólica. É fruto de ciúmes divisionistas, é o que tem ocorrido muito no nosso meio, no meio evangélico, tem acontecido muita divisão,
por causa que não quer ser submisso à direção de Deus. E em virtude dessas coisas, então acontecem coisas que não deveriam acontecer no meio do povo de Deus. Lamentamos que isto aconteça. Perturbação e obras perversas. No entanto, o apóstolo asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dê liberalmente. As características dessa virtude que vem do alto são pureza. É uma das características que nós precisamos ter. Pureza, pacificação. Tanto é que Jesus disse, bem-aventurados os pacificadores, porque deles é o reino dos céus. A prudência, todos nós devemos ter cautela, prudente. Benevolência faz parte da vida cristã, né? A benevolência, a misericórdia, são coisas que fazem parte da nossa vida. A misericórdia, os bons frutos, todos nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador, descemos as águas do batismo, fizemos a nossa profissão de fé, nós temos que ter estas características, ou este perfil. Vou repetir, as características dessa virtude que vem do alto, são a pureza, a pacificação, a prudência e a benevolência, a misericórdia, os bons frutos, a imparcialidade e a sinceridade. A sinceridade faz parte disto que nós dissemos. É o perfil de todo crente lavado no sangue de Jesus. Ele deve ter estas características, quer seja pastor, desde o pastor e todos, a membresia da igreja. São características que está exarado, exposto na palavra de Deus. Prosseguindo, diz assim, olha, a consolidação do poder. A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tomou ângulo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Está escrito em 1 Reis 4:24. O povo de Judá e Israel tinha tanta fartura e vivia tão gosto, condições que podia até festejar-se e alegrar. 1 Reis 4:20. Todos os governos, quando administrados sobre esta premissa, se torna duradouro, trazendo ao povo paz e segurança. Está no livro de 1 Reis 4:25. Todo governo, no século 21, deveria aprender, né, ter esta humildade de saber governar para todos os povos. Governar, socorrer o aflito, o necessitado, o desamparado e assim sucessivamente. Então nós aqui aprendemos estas coisas nesta manhã que Deus tem permitido para que nós estejamos aqui para aprender a palavra de Deus. O orgulho precede a ruína. O orgulho é uma das coisas maléficas na vida do obreiro, na vida do salvo, do crente em Jesus Cristo. O orgulho precede a ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda, quando deixaram de temer a Deus e entram por caminhos tortuosos. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos, à medida que fazia pequenas concessões em seu coração e estabelecia acordo e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais, conforme está no livro de 1 Reis, capítulo 11, verso 1 e 2. Salomão enganou-se a si mesmo, pela ganância, pela sede do poder, e invadiu o seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado, conforme está em 1 Reis 11, 4 e 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitiu que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Todas as pessoas que se afastam dos santos caminhos do Senhor, ele não se afasta logo de princípio, ele sempre procura uma justificativa, e as coisas do mundo vai minando a sua fé, vai minando, paulatinamente, vai minando de tal maneira que dentro de pouco tempo ele deixa de servir a Deus, deixa se levar pelas coisas que o mundo oferece. Conforme nós lemos aqui,
e todos os crentes lavados no sangue de Jesus precisa ler esse texto da palavra de Deus. Pela ganância, pela sede de poder, deixou invadir o seu coração. Todavia é importante destacar que isso não acontece no início do seu reinado. Todas as coisas não acontecem. Começa paulatinamente e vai minando o coração das pessoas, quer homens, quer mulheres, vai minando. Chega o momento em que ele acaba se afastando dos santos caminhos do Senhor. Devemos ter cuidado com as concessões. Nós, no século 21, não podemos fazer concessões ao pecado, concessões ao orgulho, à vaidade, à inveja, à promiscuidade, coisas desta ordem, mas nós temos que ter um lema na nossa vida, sabermos que Ele nos salvou, Ele nos resgatou da maldição do pecado, e nós estamos aqui para servi-lo, e devemos servi-lo com alegria e com disposição, quer seja obreiro, quer seja um membro da igreja, deve fazer todas as coisas sem murmuração, com alegria e com muita disposição, porque você não está fazendo para os homens, mas você está fazendo para Deus, procura despir-se dessas coisas, de inveja, de ciúmes, de coisas assim, né? Que isto não traz nada de benéfico, de construtivo na nossa vida, pelo contrário, essas coisas traz aborrecimento, traz tristeza para a nossa vida. Então, devemos, aliás, ter cuidado com as concessões. Tem muita gente que faz concessões ao pecado, né? Concessões ao pecado, que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Pequenos deslizes levam o cidadão, um abismo chama outro abismo. Então nós devemos ter toda a cautela para não ser enganado por essas coisas. O nobre propósito de Salomão. O propósito de Salomão na construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. 1 Reis 5:5. Você percebe que havia pureza no coração do sábio rei de Israel. Nos primeiros anos do seu reinado, na construção do templo, foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro do Líbano e muito ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. Todo o templo foi revestido de ouro. Um lugar santíssimo. Teve as paredes, o teto e o piso revestido de ouro puro, conforme está escrito no livro de 1 Reis 6, 20 e 22. Salomão quis demonstrar seu imenso amor a Deus, edificando uma morada de altíssima qualidade e excelência. Nós, homens e mulheres, somos o templo do Espírito Santo. Diz aqui, essa visão de Deus, entrada no templo, é uma forte característica do Antigo Testamento. Mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus, para ser o próprio homem regenerado. E é nesse lugar que se deve fazer riqueza e beleza, porque o Espírito de Deus habita nele. 1 Coríntios 6,19. Então você pode acompanhar, posterior, ler na palavra de Deus, na carta de Paulo aos Coríntios, dizendo que o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. A glória do Senhor se manifestou no templo, depois de pronto, em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando o sacerdote levou a arca para o lugar santíssimo. A glória foi tanta que eles não puderam permanecer de pé para ministrar o serviço sagrado. 1 Reis 8:11, 2 Crônicas 6:14. A alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. 1 Reis 8, 22, 53, 2 Crônicas 6, 14 a 42, que reconhece a grandeza, o senhorio, o poder, a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião que a glória do Senhor se manifestou foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo,
capítulo 7, de 1 a 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Portanto, nós temos aqui uma história verídica, uma narração perfeita dos escritores que escreveram e que nós hoje temos em nossas mãos. Como que Deus operou de uma maneira estupenda, uma maneira sensacional. É o que se destaca na palavra de Deus. Hoje o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar do nosso templo. Não procurar sempre agradá-lo em tudo, para que o Espírito Santo não venha se entristecer com as nossas atitudes e com os nossos atos, mas que nós possamos nos aprimorar na nossa vida cristã e servir a Deus com sinceridade, com amor e com dedicação. E quando nós fazemos estas coisas que eu estou lhes dizendo, evidentemente que nós vamos ter sucesso na nossa vida. Ele é poderoso para solucionar todos os nossos problemas, Ele é poderoso para equacionar todos os problemas, Ele é poderoso para curar as nossas enfermidades, quando nós, evidentemente, nos colocamos à disposição dEle. Diz assim ainda, olha, tudo que fizermos em prol da obra do Senhor, tudo, é para a sua glória, deve ser realizado com alegria no coração. Tudo isto que nós fizermos deve ser feito com alegria, com disposição, sempre nos colocarmos à disposição, porque o Senhor procura homens e mulheres que querem servi-lo com amor, com dedicação. Nós temos que servir a Deus com tudo. E ainda para nós daqui a pouco já estaremos concluindo, portanto você vai ficar com esta palavra, sabendo que foi Deus que tocou, Deus falou conosco esta manhã, para que você possa gravar essa palavra, que o Espírito Santo ele possa aplicar em cada coração isto que nós dissemos, e que isto possa alertá-lo, e que a chama do Espírito não venha apagar no seu coração, na sua alma, através de uma vida de santificação, uma vida de oração e a leitura sistemática da palavra de Deus. Deus é poderoso para reverter este quadro, talvez que esteja acontecendo com você. Daqui a pouco nós estaremos orando, para que Deus visite o seu lar, visite você. Talvez você esteja um tanto fraco na fé, então nós estamos aqui com as portas abertas, e que logo mais falaremos do endereço. Você participe do culto, você que está fora da igreja, desigrejado, procure a Igreja Betânia, venha para a Igreja Betânia, e Deus vai abençoar, vai remover todos os obstáculos, e Deus vai alegrar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Neste momento nós vamos orar, para que Deus abençoe sua vida. Soberano Deus, nós estamos terminando esta aula, abençoe todos aqueles que estão conectados, dá, Senhor, a tua bênção, opera eficazmente na vida de cada um, tenha misericórdia daqueles que estão enfermos, tenha misericórdia daqueles que estão afastados da igreja, torna a trazê-los para o teu aprisco, ó Pai, alegra os corações, ó Deus, que o teu Espírito, ó Pai, possa aplicar esta palavra no coração de cada um, é o pedido da nossa alma, no nome precioso do Senhor Jesus. Fica aqui os nossos agradecimentos, continue participando, e Deus o abençoará, em nome de Jesus.